Você quer aprender como que eu fiz para montar meu negócio online de sucesso e viajar o mundo? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. A comparação aqui. Primeiro a gente tem no telão. Põe aí, senhores. Ah lá. Levando em conta que o Jesus só tem 15 jogos e o Sampaoli já tem 44. E aí vitórias, 9 pro Mister, 24 pro Sampaoli, 2 derrotas pro Jesus, 10 pro Jorgito, aproveitamento quase 70% do Jesus, 62% do Sampaoli, média de gols marcados 2.2 a 1.63, média de gol sofrido, a do Flamengo está até maior, 0.93 para 0.90. Eu sei que é cruel fazer uma comparação, um com 15 jogos e outro com 44. Um com material humano de sobra, e o outro que chegou reclamando que os jogadores bons estavam saindo, inclusive para o próprio Flamengo. Exatamente. Né? O que vocês esperam desse duelo aí no sábado? É o jogo que todo mundo queria ver no momento, no Campeonato Brasileiro? É o grande jogo da rodada, né? O jogo do campeonato, né? O título simbólico, né, do primeiro turno. Ainda tem isso, né? 2 treinadores estrangeiros que estão fazendo um bom trabalho no Brasil. Essa semana teve aquela polêmica, né? Teve. A declaração do Jesus do ano passado. Foi do ano passado, né? né? Do ano quando passado, ele estava no Al-Hilal. mas os caras trazem à tona, né? Dá uma refrescada e... Mas é um duelo importante, né? O Santos, eu achei que o Santos abriria vantagem umas 5, 6 rodadas atrás. Eu até comentei aqui no Troca que o Santos só jogaria de final de semana. Faria os 8 jogos seguidos só de final de semana, enquanto os adversários diretos jogariam quarta e domingo. Mas o Santos não conseguiu tirar proveito disso, né? Depois do pré-Copa América não conseguiu ter a sequência que teve até a Copa América. E o Flamengo se ajeitou, né? A equipe é líder do campeonato agora e é um duelo importante, um duelo que vai definir vai adiantar algumas coisas. Eu queria muito ver esse jogo, queria ver lá no Maracanã, né? Infelizmente não vai dar porque eu vou estar viajando para trabalhar. Não mete essa. Trabalhando no final de semana todo, trabalhando. Mas eu vou ver, né, pela TV, porque eu acho que é um jogo importantíssimo, não só para as duas equipes, para os que estão abaixo delas, mas o que eu quero mais ver esse jogo é em cima disso, em cima desse duelo tático, de que eu vejo que o Jorge Jesus e o Sampaoli têm coisas em comuns, mas diferentes da maneira de se jogar, né? O Jorge Jesus não passa tanto aperto ali atrás nessa saída de bola que o Sampaoli gosta que saia, né? Com seu goleiro, começa com seu goleiro, depois com seus zagueiros. Sim. Que aí eu acho que é aí que ele expõe muito os zagueiros dele. Ele contratou um goleiro para isso, inclusive. Exatamente. O Everson do Ceará, né? Ele não queria nem saber se ele era muito bom goleiro, e é muito bom goleiro. Criou aquela confusão, o Vanderlei se sentiu desprestigiado. Exatamente. Você viu isso no início do ano. Então, assim, eu acho o setor defensivo do Santos muito bom. Ele não é muito bom de acordo com o Sampaoli gosta que jogue, né? A linha lá em cima, eles são lentos, né? Quando você toma uma bola nas costas, porque eles marcam muito em cima. Então dá esse espaço. E dá espaço para o time do Flamengo, com jogadores como Bruno Henrique, que tem velocidade, Gabriel Barbosa, o Gabigol, que sabe e tem velocidade, é inteligente para sair nas costas desses zagueiros. Eu acho que vai ser um jogo de um plano tático impressionante para ser visto. O Grafa, o Paulinho disse bem que os dois técnicos gostam de jogar para frente com características diferentes, né? Então, a promessa de jogo é de um jogo agradável de assistir, né? Porque não tem nenhum técnico ali que, teoricamente, vai botar o time para trás. Vou ficar esperando o Flamengo e tentar sair no contra-ataque, eu vou ficar esperando o Santos tentar sair no contra-ataque. Acho que os dois irão propor o jogo. Eu só acho que o Sampaoli tem uma dificuldade maior quando ele enfrenta as grandes equipes, né? Ele teve dificuldade contra o São Paulo, contra o Palmeiras, contra o próprio Cruzeiro, na estreia do Rogério Ceni. E o fator de jogar adiantado quando você não tem 2 zagueiros com muita velocidade, né? O Flamengo hoje se dá o luxo de jogar porque o Rodrigo Caio está na fase muito boa, o próprio Pablo Mari chegou, se encaixou muito bem, mas eu acho que vai ser um grande jogo. A gente podia trabalhar nesse jogo, né, Paulo? Pois essa escala não caiu em mim. Galera se escalando aqui ao vivo, assim que eu gosto. Tá vendo? Querendo trabalhar, né? Meu nome é trabalho. Não, mas foram os técnicos que transformaram seus times em sensação em algum momento do ano, né? O Santos, durante boa parte do Campeonato Paulista, era a sensação do futebol brasileiro, né? Mas sabe por que eu vejo dessa maneira? O Sampaoli e o próprio Jesus, eles não chegaram no Flamengo e no Santos com aquele negócio de precisa de resultado.
Que os treinadores brasileiros, quando chegam num clube dessa maneira, normalmente, quando o São Paulo chegou no começo do ano, e o Jorge Jesus jogou na metade da temporada. E quando um treinador chega como o Jesus chegou, o clube não está vivendo um grande momento. O que ele precisa fazer? Precisa arrumar a equipe para começar a ter resultado. E eles chegaram, eles não tiveram nem aí, eu preciso de resultados. Se as coisas não vingarem, eu pego, vou embora, eu não... Ou seja, eles não têm essa pressão que o treinador brasileiro tem do resultado. Eu tenho que chegar, preparar a equipe e ter resultado, ganhar os jogos para com o tempo eu começar a implantar meu sistema de jogo. O São Paulo e o Jesus chegaram, implantaram o sistema dele. No começo do Jesus estava meio assim, foi eliminado da Copa do Brasil. Isso. O do São Paulo também tomou 5 gols do Ituano no Campeonato Paulista. O Jesus, né? Não foi inventar, mas foi modificar totalmente o time do Flamengo lá contra o Emelec. Contra o Emelec. Na Libertadores, viu que tinha feito coisa errada. Contra o Bahia, em Salvador. Botou o Rafinha no meio, o Rodinei na lateral. Mas eles têm esse respaldo de chegar e poder fazer isso, que eles não estão preocupados em segurar o emprego deles. Eles não tem esse apego. Não tem esse negócio. Não que os treinadores brasileiros tenham esse apego, mas o futebol brasileiro é pautado por resultado. É resultado. Eu lembro muito bem o final do ano passado, quando o Jair Ventura chegou no Corinthians, e ele foi buscar os resultados e acabou não permanecendo. Eu acho que o Jesus e o São Paulo não têm essa pressão vinda de fora. E eles têm esse respaldo para fazer o trabalho e o trabalho está aparecendo. A gente tem uma reportagem especial aqui, dividida em 2 partes, sobre as características dos 2 técnicos. Eu vou pedir para rodar a primeira agora e na volta a gente continua a resenha aqui na bancada do Troca. Vai. Salve, Jorge! O nome é bem brasileiro, mas o sotaque um pouco diferente. Um equipo que buscou desde o início ganarlo, outro equipo que um partido extremadamente cortado. Tentamos explorar ao máximo esse momento de estratégia que nós passamos durante a semana. Salve o Jorge Santista e o Jorge Flamenguista, né, torcedor? São Paulo e Jesus viraram esperança, xodós, e tem muito mais em comum. Detalhistas, exigentes, os 2 únicos técnicos estrangeiros do Campeonato Brasileiro e donos dos melhores trabalhos, líder e vice-líder. Mas afinal, qual o segredo deles? O que Jesus e Sampaoli fazem de diferente? O futebol brasileiro tem que aproveitar muito esse momento. São treinadores modernos, com experiência de futebol europeu, com novos conceitos. Ninguém esperava o Santos assim nessa situação que está agora. O destaque para o Sampaoli, na minha opinião, é maior, porque ele está fazendo coisas com o elenco do Santos que é difícil de se esperar. O Flamengo investiu muito e investiu bem. E é claro, o treinador é muito bom, está aproveitando o que ele tem de melhor. Apesar dessas semelhanças, o estilo de jogo dos Jorges é bem diferente. Jesus é fã do futebol total, da laranja mecânica de Johan Cruyff, enquanto Sampaoli se inspira nos times de Marcelo Bielsa, pressão, ataque. O Sampaoli é um treinador um pouco mais audacioso, um pouco mais ousado, um jogo mais vertical, um jogo mais ligeiro, pensa só em atacar. Por isso que às vezes ele toma 3 gols como tomou contra o Fortaleza, porque é o estilo dele. Jesus é mais equilibrado, é um time mais compacto, é um time mais junto, que não deixa brecha, principalmente quando está atacando. Qual é o segredo? Linhas muito próximas. O Flamengo é um time muito compacto, com as linhas próximas. O Flamengo é um time mais justo. Mas e aí, sábado, os 2 se enfrentam pela primeira vez. E quem leva melhor nessa? Para mim não tem melhor ainda. Eu gosto muito do Sampaoli e estou ficando surpreso com o Jesus. Está oscilando um pouquinho o Santos agora. Então, se existir um favoritismo, é um pouquinho a coisa pro Flamengo. Vai jogar em casa, diante de 70 mil torcedores e basicamente que é um time melhor. No Maracanã, o Flamengo é favorito, mas é o grande jogo do momento. Tá aí um open bar de comentaristas na reportagem para ajudar vocês aí na análise. Vocês concordam que, em linhas gerais, eu percebo o que o Muricy resumiu bem. Ele acha o São Paulo um pouquinho mais ousado que o Jesus. Vocês acham? Concordam? Ousado e até eu vou um pouco além disso. Eu acho que até meio que irresponsável às vezes, pelo fato de abrir demais a equipe, né? Ele não tem aquelas variações, intensidade sempre, e alguma vez você tem que recuar. Até porque você não, como o Jesus disse, quem consegue jogar 90 minutos, 90 e tantos minutos
sempre intensidade só no PlayStation. É verdade. Porque ninguém você consegue, é não impossível. consegue. Então você tem que recuar, às vezes, esperar a equipe tocar mais a bola, ter a posse de bola para depois atacar de novo. E o Jesus é assim. O Jesus, ele armou a equipe. Primeiro ele armou o sistema defensivo, né, Rodrigo Grafa? Os dois laterais, a gente fala da dupla de zaga, mas os dois laterais, tanto o Rafinha e principalmente o Felipe Luiz, consertaram muito o setor defensivo. Porque primeiro são dois laterais europeus, que sabem mais marcar do que propriamente atacar. E o Felipe Luiz é muito inteligente, ele vem por dentro, ele vem pelo meio, então faz uma linha até para praticamente três zagueiros. Aquele passe dele cruzado ali na diagonal, Exatamente. ele chega, ele não cruza na área, ele dá aquele passe, ele sempre encontra alguém ali na entrada da área. O caminho do Flamengo pro gol, ele é mais elaborado, né? O do São Paulo ele é mais vertical, é mais rápido, mas o do Flamengo é muito mais elaborado. Agora imagina se o São Paulo tivesse o material humano que o... Então, ele reclamou muito disso no início, né, cara? E aí, ele vem pedindo ser travando desde o começo do ano. Não, ele perdeu, o Grafa, ele perdeu os dois melhores atacantes do Flamengo. O Bruno Henrique e o Gabigol. Só começa por aí. Você vê o que ele conseguiu fazer com o elenco do Santos, o Sacha estava encostado. Ele recuperou o Sacha. O Sacha ia sair. Exatamente. Tava para sair. O Pituca. Então, assim, se você for analisar por todo um contexto, lógico que o São Paulo faz um trabalho mais interessante do que o Jorge Jesus. Só que o Jorge Jesus não tem culpa. Ele vem trabalhar numa equipe que dá esse respaldo a ele. E vários treinadores que poderiam pegar esses jogadores e não fazerem com que esse time jogasse assim. Ele tem o mérito de fazer o time jogar. E hoje, na minha opinião, é o time que joga mais bonito, prazeroso de se ver. Eu lembro que quando o Jorge Sampaoli chegou, a estrela do Santos era ele. Os caras tinham saído, ele ainda não tinha trazido o Soteldo, dos reforços. O Santos se reforçou muito, mas dentro das possibilidades do clube. Jogadores, né? que não eram conhecidos no mercado, que chegou e mostraram a qualidade, mas não era aquele negócio. O Flamengo foi e tirou o Bruno Henrique, trouxe o Bruno Henrique, um jogador já feito, consagrado, o próprio Gabigol, o De Arrascaeta. O Santos não, o Santos foi pescando um aqui, outro ali e foi montando a equipe. Você tem noção, o próprio João Lucas, que o Santos buscou. Que o Flamengo... Do Flamengo, e aí era um jogador que estava encostado no Flamengo. Isso. O Sampaoli, além de recuperá-lo, colocou ele jogando muito. Tanto que jogou o quê? 10 partidas no Santos, já foi vendido. E outra, o cara que chegou para ser o cara do Santos não deu certo, que é o Cueva, né? Mas a gente já desconfiava. Mas é um cara que tem um nome no futebol sul-americano, que já jogou do São Paulo. Eu não sei de onde esse nome ele tem. Não, mas o nome porque ele... Hoje é muito mais pelas coisas extracampo do que ele faz do que propriamente o que ele faz no campo. Mas ele teve uma fase no começo do São Paulo, aquela coisa, mas quando o Cueva volta para o Santos, o São Paulo ele vai recuperá-lo, mas ele não conseguiu também. Não conseguiu jogar também. Ele joga bem, mas aí fazia a gente lembrar um pouco do Valdívia, né? Não, mas também jogava bem, você ficava refém da... Não, mas, Rodrigo, mas aí... O cara acendeu, não. Na minha opinião, eu acho que tem muita diferença. Do Valdívia não. pro Cueva, porque o Valdívia entregou ao Palmeiras muitas coisas. Eu não estou comparando os dois, não. Eu sei. Em algum momento, assim, o Cueva a gente sabe que pode jogar melhor e não rende. A gente sabe que ele tem qualidade, isso, que ele sabe pode que o cara jogar. É bom, ele tem bola. Só que ele não conseguiu render, conseguiu. Eu acho que ele trouxe mais, não só no São Paulo, como no Santos, mais problemas do que soluções. Muito mais problemas do que soluções. Até porque, como diz o Grafa, pelo valor que ele veio para o Santos, né, o Santos não tinha nem essa grana para investir. Então, eu acho que foi assim, na minha opinião, foi um erro já imaginado que poderia acontecer. Não foi aquele erro, nossa, a gente se surpreendeu com isso. Não. Já tinha alguma coisa que poderia isso acontecer. E tudo isso que o São Paulo fez com os problemas extracampo que o Santos tem. Da diretoria, troca de comando. Quantos gerentes de futebol o Santos teve esse ano? Agora está com o Paulo Autuori lá, se eu não me engano, né? Mas teve outros profissionais que passaram ali, não teve atrito ali na gestão com o presidente do Santos, a pedida de reforços, a não vinda dos reforços, ou seja, e administrar tudo isso extracampo e fazer com que a molecada, os jogadores, a molecada no bom sentido jogue. Lógico, as eliminações na Sul-Americana, a Copa do Brasil pesam bastante no currículo, mas a campanha que ele vem fazendo, o material humano que ele tem, o que ele vem fazendo é de se exaltar bastante. O grilo que ficava lá desde a época do Campeonato Paulista o Santos caiu das duas competições, da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Vai ter só brasileiro para jogar. Mas será que o elenco mais curto que os outros vai deixar com que talvez ele não tenha dado aquela esticada que você disse que esperava?
por nesse momento sentir falta de um elenco mais elástico. A parada também é aquele negócio, a parada ajuda muitos clubes, mas prejudica muitos outros. Os que estão na pegada lá em cima, como o Palmeiras estava, o Santos estava numa... Aí quando começa só treinamento e depois voltar a jogar, para quem tá lá embaixo, que precisa organizar a casa, treinar a tempo, é bom, mas é complicado quando tem essa... São Paulo foi melhor. Pro Jesus arrumar a casa, chegar foi bom também. Para quem tava bem foi ruim, né? Pro Renato foi bom, pro Grêmio foi muito bom. Agora uma coisa que vai ser muito interessante nessa reta final do campeonato é quem vai ter mais elenco para chegar na reta final bem, né? Porque... Fala, pessoal! Para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu tô aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês. Tá vendo? E você que quer trabalhar no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um notebook com conexão com a internet, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda também como ganhar dinheiro sem sair de casa.